Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e a gente está dando continuidade aos nossos assuntos de direito sucessório. Vamos continuar falando sobre sucessão legítima, então, sem perder tempo, deixa eu dividir a tela e bora lá. Pois bem, tela dividida. Na nossa última aula, nós falamos quem é que compõe o rol de preferência no que se refere a direito de herança. Então, nós vimos a regra presente no primeiro Código Civil e o que está subestabelecido no Código Civil de 2002. Então, agora, dividindo a tela, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e vamos falar um pouquinho sobre, é isso que a gente vai falar, sobre as correntes explicativas de alguns dos tópicos que nós falamos no nosso último vídeo, na nossa última aula. O que é que nós falamos? Nós falamos do status do cônjuge que foi alterado em função do advento da Constituição Federal, em função da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790, formalizado pelo STF. Mas tudo isso eu vou deixar materializado aqui para que a gente possa construir novo conteúdo. Pois bem, o que é que a gente falou na nossa última aula? Nós abordamos que, a depender do regime de casamento, o cônjuge pode ou não concorrer com descendentes e ascendentes. Perfeito? Então, agora a gente vai falar sobre a concorrência. A concorrência dos descendentes com cônjuge sobrevivente. Lógico que no regime parcial de bens. Você já sabe que se no regime parcial, se não tiver patrimônio, o cônjuge não vai concorrer, por questões óbvias, não tem o que ser partilhado. Agora, se o regime for de comunhão parcial e houver bens a serem partilhados, o cônjuge ele vai concorrer, porque é considerado, de acordo com o Código Civil de 2002, herdeiro necessário. Perfeito? Então, bora lá. A primeira observação que a gente tem que fazer, e a gente só está revisando o que nós vimos na nossa última aula, é que não há concorrência, deixa eu só aqui, não há concorrência se o cônjuge do falecido não deixou bens. Eu acabei de dar essa informação, mas estamos materializando aqui por escrito. Você sabe que se o regime de casamento for separação total de bens, comunhão integral de bens e regime parcial, sem patrimônio constituído na constância da relação, o cônjuge não vai concorrer com descendentes. Perfeito? A gente já materializou isso. Agora, se for o regime de comunhão, de separação convencional, de comunhão parcial e na constância da união tiverem bens adquiridos, então nós podemos falar de concorrência do cônjuge com descendentes ou ascendentes, se não existirem descendentes, perfeito? Então, tendo materializado isso, outro tópico que você vai anotar é o seguinte: é necessário, e você já entendeu isso na última aula, para você saber se o cônjuge vai ou não concorrer junto com descendentes, é necessário saber o regime de casamento. Todas estas informações são importantes. É por isso que no nosso último encontro nós finalizamos a nossa última aula criando uma tabela. Porque essa tabela vai ser crucial para você saber se haverá ou não partilha. É lógico que hoje a gente vai dar mais algumas informações que também são importantes para saber qual é a parcela de cada
parte que vai partilhar, que vai dividir ali a herança. Perfeito? Então, para você saber se o cônjuge vai ou não concorrer em pé de igualdade com descendentes, nós precisamos saber qual é o regime de casamento do cônjuge. Perfeito? Uma outra informação que também é importante, que eu já diluí inclusive no início da minha aula, é que o STF declarou inconstitucional o artigo, essa informação é muito importante, 1790 do Código Civil. Ricardo, essa informação é importante por quê? Porque na nossa última aula nós falamos que há, deixa eu só botar STF em caixa alta, STF, porque nós falamos que há uma equiparação, ou seja, o cônjuge e companheiro concorrem em pé de igualdade. Não há diferenciação entre cônjuge e companheiro. Perfeito? Essa é uma decisão que não tem 3 anos, não tem nem 4 anos, então é uma decisão que nós podemos considerar recente. Para fins de sucessão, é uma informação importantíssima. Cônjuge e companheiros se equiparam, concorrem em pé de igualdade. Perfeito? Vamos lá. Uma outra informação, agora assim, que é interessante a gente falar, é no caso da sucessão por descendentes, por ascendentes, perdoe. Por ascendentes. Então você já sabe que, de acordo com o Código Civil, quem é considerado herdeiro necessário? Primeiro, descendentes. Significa filhos, netos e assim por diante. Depois, nós temos os ascendentes. Aí a gente vai olhar para a linha de cima. Serão os pais, avós, bisavós. Só que olha que coisa interessante. Você tem que saber, embora eu já tenha dito isso na última aula, por isso que a gente está aqui colocando todas essas informações, para que isso não se perca e você possa anotar no seu caderno, os ascendentes só vão concorrer se inexistirem descendentes. Perfeito? Então, bora botar isso? Na falta de descendentes, é que concorrem os ascendentes. Perfeito? E é lógico, a gente vai botar essa informação, embora você também já saiba, que cônjuge também concorre com ascendente. Cônjuge também concorre com ascendente. Essa informação é muito importante. Está prevista ali, artigo 1836 do Código Civil. Perfeito? Essa próxima informação que eu vou dizer, nós também materializamos nos nossos últimos tópicos. Mas é importante você saber, embora também seja lógico, que o mais próximo, ele exclui da cadeia sucessória o mais remoto. Perfeito? Então, significa dizer que, olhando aqui a sucessão por ascendente, se não existirem descendentes e o sujeito tem um pai e tem um bisavô, quem vai herdar é o mais próximo, é o pai. Na inexistência de pai, nós vamos olhar os avós. Na inexistência de avós, nós vamos olhar se existem bisavós e assim por diante. Perfeito? Os mais próximos excluem os mais remotos. Essa premissa nós materializamos, é uma regra sucessória, materializamos na última aula e vamos deixar registrado aqui também. Então, anote isso. O mais próximo exclui o mais remoto. Perfeito? Agora, olha que coisa interessante. Eu não só vou botar isso aqui enquanto tópico, mas vou colocar uma observação. Se você estiver fazendo
escrevendo no caderno, circule essa informação, sublinhe, coloque algum asterisco, algo que seja chamativo para essa informação. Eu falei no nosso último encontro que as regras de sucessão têm mais minúcias quando nós pensamos nas regras que envolvem descendentes e que envolvem cônjuge. Por quê? Porque a depender do regime de casamento, o cônjuge vai ou não concorrer junto com os descendentes. Agora, quando estivermos diante de ascendentes, independe o regime de casamento do cônjuge. Olha que coisa interessante aqui, ó. Então coloque isso, ó. Essa é uma regra, vou até começar assim, ó. Artigo 1837 do Código Civil. E você vai colocar assim com as minhas palavras, ó. Independe do regime de casamento. Independe do regime de casamento. O cônjuge tem direito a, olha a primeira regra, um terço. Obrigatoriamente, o cônjuge vai ter direito a um terço, perfeito? Daquele patrimônio se concorrer com o ascendente. E direito à metade, se tão somente um ascendente. Eu vou deixar isso daqui em registro, porque isso daqui é muito importante. Entenda. Pense aqui comigo. Qual é a lógica do Código Civil do legislador? Informar que, na inexistência de descendente, existindo ascendentes, o cônjuge terá direito a um terço. Primeiro, é para garantir uma parcela mínima de direitos ao cônjuge. Agora, pense comigo. Se o Código Civil está tentando resguardar os direitos do cônjuge ou companheiro, se existir um só pai ou um só avô, é lógico que se você mantivesse a regra de um terço, o ascendente ganharia mais do que o cônjuge. Então, qual foi a ótica do legislador? É garantir, se existir um só ascendente, que o patrimônio seja dividido meio a meio, e na existência de mais de um ascendente, que independente podem existir quatro avós. Ainda assim, e olha que coisa interessante, nós podemos colocar aqui, inclusive, pensando no elo biológico ou afetivo, isso é importante. Mas sem querer dificultar demais a matéria, independente da existência de quantos forem os ascendentes, garantir uma quantidade mínima de direitos ao cônjuge, que seria um terço. Perfeito? Essa é uma informação bastante importante. Se você já entendeu como é que funciona isso daqui, e fique tranquilo que a gente ainda vai falar sobre herança de cônjuge, perfeito? Sobre a legítima de cônjuge, a gente vai esmiuçar isso ainda. E vamos falar aqui, tópico 1, vamos falar aqui de um outro tópico. Vamos botar aqui tópico 2, o tópico 1.3, vamos botar tópico 2. Vamos falar de sucessão por cônjuge. Vamos falar sobre isso. Porque olha que coisa interessante. Quando a gente pensa na estrutura presente do primeiro Código Civil, do Código Civil de 1916, quando você pensa no status do cônjuge, que você já percebeu que ele foi alterado em função do advento do Código Civil de 2002, nós tínhamos duas figuras que existiam ali na sucessão feita pelo cônjuge. Existia uma coisa que se chamava de sucessão vidual, e existia uma outra coisa que se chamava de direito real de habitação. Olha a informação importante. Sucessão vidual, ela foi extinta. Vamos botar isso? Extinta pelo Código Civil de 2002. Por quê? A sucessão vidual foi criada ali pelo
pelo Estatuto da Mulher Casada, esteve presente no primeiro Código Civil, e nada mais era do que garantir um direito de um quarto do patrimônio poder ser utilizado pela viúva. Essa estrutura ela foi retirada do Código Civil, mas se manteve o que se refere a direito real de habitação. A sucessão vidual, como não existe mais no Código Civil de 2002, a gente só passa. Você só tem que saber que já existia essa figura, que não persiste mais. Mas o direito real de habitação, sim, permanece. Por isso que a gente vai dar o conceito. E você vai anotar no seu caderno. Está previsto ali no artigo 1831 do Código Civil. E se refere ao quê? É o direito olha que coisa linda e a sensibilidade que o legislador teve. É o direito do cônjuge sobrevivente. Coloque isso. Independente do regime de casamento, isso é muitíssimo importante. Aliás, independente do regime de bens ou casamento, ao direito real de habitação de todo e qualquer imóvel? Não. Do imóvel destinado à habitação familiar, perfeito? Se for o único a ser inventariado. Se for o único a ser inventariado. Então, digamos que o sujeito casou no regime de separação total de bens. Esse sujeito morre e aquela única casa era a casa em que a sua companheira vivia. Pelo direito real de habitação, independente do regime de bens, independente do regime que foi formalizada a união do casal, independente se companheiro ou se cônjuge, aquela mulher ou aquele homem poderá viver até o final da sua vida, até o final da sua existência, ou quando não for mais viúvo, vai poder utilizar aquele patrimônio. Então, significa que aquele patrimônio não vai poder compor o inventário, não vai poder ser partilhado pelos herdeiros legítimos. Perfeito? É legal a gente falar que o direito real de habitação tem previsão constitucional. Materializa, está ali no artigo 6º da Constituição Federal, e formaliza o direito à moradia. Olha que coisa linda. Sensibilidade do legislador em garantir o direito real de habitação. Perfeito? Talvez você me pergunte, embora eu já tenha diluído isso na minha fala, é eterno? É eterno? Ou vitalício? Se você já foi meu aluno de obrigações ou de direito contratual, eu já falo em sala de aula que não existem obrigações eternas. Não existem contratos eternos. Nem o casamento pode ser, mas podem existir contratos vitalícios. A resposta para isso é não. Não, porque até pode ser vitalício, tá? Mas eterno nunca. Por quê? Porque só vai, vamos botar a resposta para isso, só irá só irá perdurar na morte do sujeito. Então, digamos que aquela mulher faleceu, pronto. Então, acabou ali o direito real de habitação. Ou quando terminar a viuvez. Perfeito? Significa dizer, portanto, Ricardo está dizendo que é temporário. Perfeito? Significa dizer que é temporário. Eu finalizo aqui essa primeira parte da nossa construção. Quero agradecer a você pelo prazer que foi essa ministração. A gente vai dar continuidade ao assunto no nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Hashtag tamo junto. Valeu.